Bom dia, família da fé. Que igreja linda. Eu estou muito animado, como diz o pastor Marcos, eu estou animado, hein? Que bom que você escolheu estar aqui nessa manhã. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Você escolheu estar no melhor lugar nessa manhã. A gente crê que Deus tem algo para a tua vida. A gente crê que tem algo da parte de Deus para ser compartilhado. Esquece quem está na plataforma, esquece o pregador e se concentre em quem está abastecendo o pregador, tá bom? Antes da gente entrar na nossa mensagem, o último avisozinho aí é esse evento que a gente vai ter aqui na nossa igreja da União de Pastores, uma conferência chamada Aviva. Dentro, em breve, a gente vai ter mais detalhes, mas ela vai acontecer de quinta a domingo, no final de novembro, do dia 25 ao dia 28, às 19h30. Para você que não conhece nosso bispo, André, essa é a oportunidade, o bispo vai estar ministrando aqui com a gente também, vai estar ministrando aqui com a gente Gilberlan, que ele já ministrou aqui no domingo pela manhã, vai estar ministrando com a gente também, aí o bispão, vai estar ministrando aqui com a gente a Fernanda, lá de Maricá, e vai estar ministrando o pastor Andrew, da Nova Vida da Penha. Fica aqui o convite, já programa esse dia na sua agenda, esteja conosco, legal? Então, gente, a gente vem falando nos domingos pela manhã, pessoal da iluminação, se puder só apagar essa luz aqui do canto aqui, está me deixando um pouco cegueta, se puder apagar ela, me ajuda. A gente tem falado nos domingos pela manhã, uma série de mensagens, falando sobre fruto do Espírito. A gente já falou sobre amor, a gente já falou sobre paciência, a gente já falou sobre bondade, e hoje a gente encerra essa série de mensagens falando sobre domínio próprio. Algumas versões vai chamar de temperança, outros vão chamar de autocontrole. Eu vou trabalhar com você nessa manhã usando a palavra autocontrole, que tem a ver com a temática daquilo que Deus colocou no meu coração. Ter domínio próprio ou autocontrole é saber se controlar. E aqui o primeiro ponto que a gente tem que entender. Domínio próprio não se confunde com mansidão. Legal? Durante muito tempo, eu fiz confusão desses dois temas. Ambos fazem parte do fruto do Espírito, a Bíblia fala que é um fruto, e esse fruto ele tem vários gomos. Vamos usar aqui a analogia. E essa semana eu estava até ouvindo uma pregação do Douglas Gonçalves, do Dizescope, ele deu um exemplo assim, muito legal, uma sacada muito boa, ele fazendo uma sincronia desse texto que fala sobre o fruto do Espírito com o texto que Jesus fala que ele é a videira verdadeira. Ele é a videira. Gente, videira produz fruto. E a gente trazendo para dentro desse texto do fruto do Espírito, a gente pode usar esse cacho de uva, digamos assim. É o mesmo fruto, mas são vários gomos. E o interessante disso tudo é que quando você planta uma sementinha de uva, no dia seguinte não dá uva. É algo gradativo. É sendo regado, é sendo cuidado, é um processo. Assim é conosco. Durante muito tempo, quando eu escutava palavras acerca de fruto do Espírito, eu saía da igreja me sentindo muito culpado, porque eu não conseguia desenvolver amor, porque eu achava que eu não desenvolvia mansidão, porque eu achava que eu não desenvolvia domínio próprio, quando, na verdade, o crescimento ele é gradativo e ele é simétrico. E voltando para a questão da diferença entre mansidão para autocontrole ou domínio próprio, mansidão fala de relacionamento, fala daquilo que eu tenho com o meu irmão. Autocontrole, domínio próprio, fala em eu me dominar, eu controlar os meus sentimentos, eu controlar as minhas emoções. E, gente, infelizmente é um dado muito triste, muito chato, que a gente vê não só no meio do povo de Deus, mas se tratando de igreja, se tratando de comunidade aqui, infelizmente tem muita gente doente de alma. A quantidade de pessoas no nosso arraial que precisam tomar algum tipo de medicamento, que precisam recorrer a alguma coisa para a cura da alma, é uma coisa assim assustadora. Cristãos que para dormir precisam tomar um tarjinha preta ou precisam tomar um fitoterápico, alguma coisa para poder se acalmar. E o diabo, ele já percebeu que uma das áreas que ele consegue desestabilizar todas as outras áreas da nossa vida, afetando a nossa mente, afetando os nossos pensamentos, as nossas emoções. E eu creio que nessa manhã Deus reservou esse tempo
para a gente poder trazer à nossa memória o que a própria palavra de Deus já estabeleceu, para que a gente saia daqui nessa manhã com a nossa mente saudável, com as nossas emoções restauradas e saia daqui fortalecido no Senhor para poder vencer essa batalha. Eu gosto muito de ressaltar que evangelho é prática, que evangelho não é só texto, evangelho é vida na vida, gente. Graças a Deus que nessa plataforma, nesse altar, cada ministro que sobe aqui, cada pastor que sobe aqui para poder trazer uma palavra, não conta aqui o fantástico mundo de Bob. Pelo menos aqui nessa igreja, vou fazer 20 anos aqui nessa igreja, nessa plataforma, todas as vezes que um homem de Deus sobe aqui para poder ministrar, ele vai falar de regra de fé e prática, ele vai falar de vida na vida. Em momento nenhum você vai ver alguém subir aqui para poder falar que a vida cristã é fácil, de que é tudo um mar de rosas, de que você não vai ter problema. Desculpa te informar, querido. Se você está vindo para o Evangelho achando que sua vida vai ser fácil, que vai ser mar de rosas, vamos lembrar o que Jesus falou. No mundo tereis aflições. Mas olha, tenha bom ânimo porque eu já venci. Eu tenho a fórmula do sucesso. E nessa manhã é o momento de a gente voltar para a palavra e ver com aquele que estabeleceu esse manual para a gente. Vamos dar uma lida, falando em relação a ter controle, a ter domínio. Passa para a gente aí, Tiago 1, 14 e 15. Deixa eu ler com vocês por aqui, porque ali na tela está pequena. Eu trouxe a versão da Bíblia Viva, essa semana eu tirei para poder estudar muito a versão da Bíblia Viva, que é assim, uma linguagem mais contemporânea, melhora um pouco o entendimento daquilo que a gente está lendo na palavra de Deus. Apesar de aqui na igreja, a grande maioria das vezes a gente usar King James, que é a versão do nosso aplicativo, hoje a gente vai trabalhar muito com a Bíblia Viva, tá? Mas a tentação é a fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem. Estes maus pensamentos levam às más ações. E depois disse, ao castigo da morte aplicado por Deus. Tudo começa no campo da mente. Tudo começa no campo da mente. Uma traição, para ela ocorrer, começa na cobiça, começa no desejo. Um suborno para ser aceitado, começa no campo da mente. Uma traição de uma amizade, começa primeiro no campo da mente. Mas por que eu estou trazendo esse dado que tudo começa no campo da mente? E a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que tomar um cuidado muito grande em fechar essas brechas, em trazer a nossa mente cativa, como diz a palavra de Deus, trazer a nossa mente cativa quando vier algum pensamento, alguma coisa, a gente, lembrar de alguma coisa na palavra de Deus que confronta esse mau pensamento. E fica aqui um conselho, está em alguma situação, sentiu o cheiro de enxofre, sentiu que é uma seta do inferno, você tem autoridade no nome de Jesus para poder denunciar o inferno e repreender esse mal. Amém? Cuidado com a sua mente. Devemos tomar cuidado com as nossas emoções e os nossos sentimentos. Uma mente que não é renovada diariamente pela palavra de Deus é uma mente vulnerável. E aí a importância de você fazer o seu devocional. E aí a importância de você ter relacionamento com o Espírito Santo, com a pessoa do Espírito Santo. Aí a importância de você entender que a Bíblia não é só um livro. A Bíblia é a boca de Deus falando com você. É dela que você vai extrair como você deve se portar como funcionário. É dali que você vai tirar como você deve se portar como pai. É dali que você vai tirar como você deve se portar como esposo, como membro de uma igreja. Então, cuidado com a sua mente. Se você não tem o hábito de ler a palavra de Deus, passe a ter. E olha, eu estou tendo uma experiência muito boa. Eu descobri que o aplicativo da Bíblia, que normalmente a gente tem lá no celular, está com um canal no YouTube. Eles fazem os vídeos devocionais muito legais, uma série de mensagens falando sobre oração. Às vezes eles trazem uma oração para começar o dia. E assim, eu tinha muita dificuldade de pegar a Bíblia e ler. E eu percebi que os meios tecnológicos que eu tenho para poder aproveitar facilitam a minha leitura, facilitam. Essa semana eu consegui um PDF da Bíblia Viva. Entrei no site lá, cara, que leitura fantástica.
Às vezes aqueles pocketzinhos, aqueles livrozinhos de cabeceira que você lê, e um dia vai trazer alguma coisa que vai acrescentar no teu devocional. Fica aqui a dica, mas não deixe de se alimentar da palavra de Deus. Porque quando você estiver diante de uma situação, quando você estiver diante dos seus desafios, é a palavra de Deus que vai te sustentar. Se você não é um cristão que tenha fundamentos, quando você estiver diante de um embate, porque ele vem, em algum momento você vai ser confrontado. Se você não tiver fundamento, se a sua casa não tiver alicerce, ela vai ruir. E passa para a gente esse texto aí da Bíblia Viva. Olha que interessante esse texto aí. Eu trouxe a Bíblia Viva justamente por causa desse sentido que ele trouxe. Provérbios 25, 28. Olha o que Salomão estava falando para a gente ali. Um homem que não sabe controlar suas emoções e vontades fica tão incapaz de se defender como um país que não tem exército. Forte isso, né? E vamos parar para pensar, na época de Salomão, como era a segurança das cidades. As cidades ficavam dentro de fortalezas, era muralhas, era algo que cercava. Tu imagina, Israel, sem a sua guarda, sem as suas muralhas. O que a Bíblia diz sobre o inimigo? Ele veio para roubar, matar e destruir. E um país sem exército, um país sem guarda, sem segurança, o ladrão entra e faz o que quer. Assim é eu e você quando a gente não consegue controlar as nossas emoções, quando a gente não consegue controlar os nossos sentimentos. Por isso, meu irmão, traga cativa somente a palavra de Deus. Renove a sua mente todos os dias na palavra de Deus. E sabe como é que você vence a carne? Você só vence a carne através do Espírito Santo. Você só vence a carne porque é fácil você lutar contra o diabo. Lutar contra o diabo é mole. A Bíblia te dá subsídios para isso. O diabo vem com um ataque, você está repreendido em nome de Jesus, a palavra diz isso, mas e lutar contra você mesmo? E lutar contra aquilo que está dentro de você, contra aquele desejo desenfreado. Olha, eu confesso aqui um pecado, eu tenho dificuldade em fazer dieta, não sei se você percebeu. Eu tenho uma dificuldade enorme, eu começo muito bem uma dieta, eu seguro a onda, eu corto açúcar, eu corto sódio e vou lá tranquilo, e no trabalho eu comecei a tomar whey protein, estava felizão. Cara, mas vem uma pizza, alguém está fazendo aniversário, vem uma pizza, olho para a pizza. Dá ruim. Eu tenho uma dificuldade imensa, e assim, é algo que eu preciso da ajuda do Espírito Santo para me fortalecer, para dizer não. E você sabia que glutonaria é pecado? Está elencado lá, ó, no que Gálatas está falando. Fala sobre glutonaria. A gente dá muito ênfase ao texto quando fala sobre pecado sexual, mas e glutonaria? Sabe aquela pessoa que vai para a churrascaria e come, desabotou a calça, não está aguentando mais e desabotou mais um pouquinho? Aí vem aquela célere frase, estou pagando, só sai daqui depois que passa mal. Irmão, desculpa te falar, mas isso é pecado. Glutonaria. Sabe, eu já vivi situações assim, que eu já não estava aguentando mais, mas porque eu estou pagando, garçom, bota aí no final aquele é pro lixo, porque eu não ia aguentar comer. Passa o próximo aí para mim, por favor. Eu coloquei o passador de slide aqui, mas o João está me dando um suporte. João, eu te amo, João. Vamos lá. Quem tem o controle da sua vida? E aí, para quem você está dando o controle? A galera aí da época do videogame aí. Quem é que tem o controle da sua vida? Carne ou espírito? Quem tem o controle determina como vai ser o jogo. E aí? E eu estava agora de manhã me arrumando para sair, pensando na mensagem, conversando com o Espírito Santo. O Espírito Santo trouxe algo à minha mente, nessa parte de controle de jogo. Me trouxe, quem lembra aqui do Street Fighter? Quem jogou aqui Street Fighter? Pô, legal, legal. Como é que era lá, quando a gente ganhava sem perder vida, sem perder sangue, quando o cara não batia na gente? Perfect, não é? Deus te chamou para você ganhar de perfect toda a batalha, tu sabia disso? Traga a tua memória lá, o joguinho lá do Street Fighter. Quando você estava lá no fliperama jogando com os teus amigos e você passava daquele round ali, você não perdia vida, não perdia sangue, o cara não encostava em você. É exatamente isso que o Espírito Santo falou comigo. Eu te chamei para você ganhar de perfect, é porque às vezes você está desligado. É porque às vezes você dá mole e o cara te golpeia e tu vai de ralo. Este mundo oferece muitas oportunidades. Foi aquela questão. Lembra lá? 2 Samuel, capítulo 11. Não precisa abrir, você lê em casa, porque a gente ganha tempo. Não está aqui no texto, não.
2 Samuel, conta a história de Davi, que era para estar na guerra com seu time. Ele era para estar lá na frente de batalha. Ele resolveu ficar no palácio, estava lá de boa, na laje lá do palácio dele. Ele olha para baixo e quem ele vê? Betseba. Linda, formosa, a garota da laje. É isso que a Bíblia diz, gente. Vamos contextualizar. É bom a gente ler a Bíblia contextualizando. A gente entende melhor. Betseba, garota da laje. Davi não precisava disso, gente. Davi tinha não sei quantas esposas, Davi tinha não sei quantas concubinas, Davi era o rei, ele podia ter o que ele quisesse. Mas ele não precisava mexer na esposa dos outros. O que Davi fez? Teve um plano diabólico. Mandou o marido dela para a frente de batalha, para morrer, mandou chamar. Ele era o rei. Pecou. Me conta aí, qual foi o final dessa história? Morte, tristeza, dor. Ele interrompeu uma promessa que Deus tinha no ministério dele. Sabia disso? Por conta desse pecado. Ele se arrependeu. E olha que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E isso fica um alerta para mim e para você. A gente não está livre de passar por essa situação. O diabo não brinca de ser diabo. O inferno não brinca de ser inferno. Pode ser pastor, bispo, subdeus, pode ser o que for. Se não tomar cuidado, cai. A carne milita contra o espírito milita contra a carne. Aí entra a questão de você ter autocontrole. Essa é a temática da mensagem. Gente, eu estou seguindo o que o Espírito Santo está me mandando, eu não estou nem passando tela, não estou nem olhando muito para ali, porque o Espírito Santo está me conduzindo a falar isso nessa manhã. Não trago nessa manhã uma palavra de acusação, não trago nessa manhã uma palavra de peso, longe disso, mas uma palavra de despertamento para o povo de Deus. Gente, não é tempo da gente brincar de ser cristão, não é tempo da gente brincar de evangelho. A gente precisa remir o tempo. Jesus está voltando. Ei, não sei se te falaram, mas Jesus está voltando. Nesse altar, a gente não vai cansar de falar isso. Deus tem levantado nessa nação vozes proféticas, e nessa manhã eu quero ser uma voz profética para a tua vida. Ei, Jesus está voltando. No céu não entra pecado. Viva uma vida de santidade, meu irmão. Ei, você, maridão, que quando a sua esposa... Oh, Jesus, por que você manda eu falar isso? Mas eu tenho que ser obediente. Maridão, você que sua esposa, quando está no ciclo menstrual, e você entra na internet para buscar pornografia, é pecado. Jovem, você que quer avançar a fila no seu relacionamento, segura a tua onda. Fornicação é pecado. Deus me chamou nessa manhã, nesse altar, para denunciar pecado. Deus me chamou nessa manhã, nesse altar, como um atalaia do Senhor, para poder falar para você que se você não tiver com a tua vida reta e pura diante do Senhor, a igreja sobe e você fica. Não estou lançando palavra de maldição. O plano de Deus é que todos os homens sejam salvos. Amém? Todos creem nisso? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu não posso deixar de dizer para você que pecado continua sendo pecado, não existe pecadinho nem pecadão. Então você, queridão, que sem querer ter o mouse clica ali naquele link que fica piscando de vez em quando entra num site, está errado. Corrija isso enquanto dá tempo. O Espírito Santo traz um despertamento. Eu sei que é chato, gente, trazer uma palavra para a gente refletir após um culto de Santa Ceia, mas eu tenho que ser obediente ao que o Espírito Santo está me comovendo a falar. Eu não posso me calar quando o Espírito Santo traz algo ao meu coração. Como eu falei para você, Deus me chamou como um profeta. Deus me chamou como uma voz profética. Eu tenho consciência daquilo que Deus me entregou para poder falar. Eu sei que é muito bom para o pregador trazer uma palavra que ele arranca aleluia, que ele arranca glória, em que ele vê manifestação de milagre, mas também, quando o pregador tem que entregar aquilo que Deus traz ao teu coração, ele tem que ser obediente. Quando damos vazão à nossa carnalidade, nos afastamos do Espírito Santo. Submetermos as nossas vontades em obediência a Cristo é algo que devemos buscar todos os dias, pois viver no Espírito é entregar completamente o controle da nossa vida nas mãos de Deus. Vamos ler um textozinho aí em Tessalonicenses? Coloca aí para a gente, João, por favor. Isso.
Também mais uma extraída da Bíblia Viva também, que assim, eu fiquei fascinado com essa versão da Bíblia. Vamos lá. E ainda quero acrescentar isso. Queridos irmãos, vocês já sabem como agradar a Deus. Você já tem dentro de você, o Espírito Santo já te revelou isso. Não é necessário que eu diga aqui para você como você deve se portar. A Bíblia tem lá, registrado, como é a tua conduta como cristão. Em sua vida diária. Pois conhecem as determinações que lhes demos, da parte do próprio Senhor Jesus. Agora nós lhes suplicamos, sim, exigimos de vocês, olha como é que coloca, exigimos de vocês, em nome do Senhor Jesus, que vivam cada vez mais próximos do ideal. Como eu falei para vocês, Deus te chamou para ganhar de perfect, Deus te chamou para você dar de goleada no inferno. Mas por conta da dureza do nosso coração, às vezes a gente acaba errando o percurso e pecando. E assim, gente, trago algo ao teu coração que o fato de você cometer um pecado não faz de você um pecador. Se você nasceu de novo, se você aceitou Jesus, a Bíblia diz que você é justificado. O sangue de Jesus está sobre você. Nessa manhã a gente celebrou a ceia, a gente trouxe à nossa memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A gente não pode invalidar o sacrifício de Jesus de forma alguma. Você é livre no Senhor, você é nova criatura. Você está coberto por esse sangue. Amém? Mas a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força, tá? Todo dia você tem que lutar pela tua salvação. Não caia na esparrela de uma vez salvo, salvo para sempre. Não. A tua salvação Deus não vai tirar de você, mas você pode tirar a tua salvação. Se você dá margem ao pecado, se você não viver uma vida de santidade, se você não se separar e ser santo, não é ter uma auréola na cabeça e... Não. É você ser separado. Não é você ser antipático, não é você ser o chatão da família, mas é você não compactuar com aquilo que o mundo está compactuando. É como eu falei para vocês, é questão de postura. Seria muito cômodo para mim participar de tanta coisa porque o pastor não está vendo. Seria fácil eu vestir um personagem aqui. Pastor Marcos não está comigo no meu local de trabalho, pastor Marcos não está comigo no meu dia a dia, vocês não estão. Raras são as vezes quando eu encontro alguém lá pelo centro da cidade. Para mim seria muito cômodo. Mas e minha consciência com Deus? A Bíblia diz que eu sou sacerdote da minha casa. Eu não tenho o título de pastor, mas eu sou o pastor da minha família. Sabe? Você foi chamado como sacerdote da sua casa, você é o pastor da tua casa. E eu não quero terminar minha vida como Eli, como um sacerdote gordo, cego, sem visão, sem direção, sem dominar os seus filhos. Não, eu quero entregar aquilo que Deus me deu, eu quero entregar puro e perfeito ao Senhor. Eu não posso garantir que meu filho vai ser crente, mas eu ensino o caminho, eu dou exemplo. Filho de crente não é crente, filho de crente precisa tomar decisão por Jesus. Isso é fato. Mas a minha parte eu faço. Meu filho não me vê defraudando ninguém, meu filho me vê servindo no altar, meus filhos, né, porque eu tenho a Júlia também. Os meus filhos me veem tratar bem a mãe deles, meus filhos sabem que eu os amo, eu externalizo isso, eu procuro ser o melhor pai que eu puder. Estou seguindo o que a Bíblia diz, eu estou cuidando da minha família, eu estou pastoreando a minha família. E eu tenho certeza que quando eu chegar diante do Senhor, eu tenho algo para apresentar para Ele. Eu vou chegar diante do Senhor, eu tenho essa consciência, de que quando eu estiver no arrebatamento, que eu estiver diante de Jesus, eu vou entregar para Ele minha família. Então, assim, Senhor, está aqui aquilo que o Senhor me deu, o tesouro que o Senhor me deu, está aqui, eu devolvo para o Senhor. Eu cuidei, eu amei, eu procurei fazer o meu melhor. Vamos seguir o texto aqui. Isso. Porque Deus deseja que vocês sejam santos e puros e se conservem afastados de quê? A temática dessa manhã não é simplesmente só falando da parte sexual, mas eu quis trazer também esse exemplo, porque infelizmente, gente, a coisa está muito complicada. É uma das áreas que o diabo mais vai tentar, área sexual, área financeira, assim, são áreas dificílimas, que se o cristão não estiver atento, ele acaba cometendo pecado.
a fim de que cada um de vocês se case em honra e santidade, não em paixão carnal, como fazem os pagãos na sua ignorância de Deus e de seus caminhos. Depois dá uma lida em todo esse texto de Tessalonicenses, assim, é uma leitura muito boa. Quem é que você está alimentando? Passa para a gente aí, João, por favor. Isso, aí. Quem é que você está alimentando? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele usa ali, em Gálatas, ele usa esse exemplo de uma briga, luta, entre a tua carne e entre o teu espírito. Eu ia trazer um vídeo aqui, ia colocar, mas eu fiquei com medo de chocar a igreja de um lutador de sumô com um magrinho, porque o cara estava de tanguinho, eu preferi não arriscar. A internet é muito complicado, mas imaginem a cena, entre um lutador muito forte, entre alguém que se alimenta bem, que treina muito, alguém muito forte. Vamos dar um exemplo aqui de alguém forte, assim, igual o Wesley aqui do apoio, fortão, saradão. E o outro é um cara magrinho, franzino, que não treina, que não se alimenta bem, que não dorme direito. Quem vai ganhar essa briga? A tendência, a ordem lógica da coisa é de que esse cara que é fortão, que é treinado, que se alimenta bem, ganha essa guerra. E assim é a nossa carne e o nosso espírito. Aquele que tiver melhor alimentado, aquele para quem você mais dá atenção, é quem vai ganhar essa batalha que existe dentro de você. Eu tenho que escolher para quem eu vou dar café da manhã. Se, ao acordar, eu vou pegar o meu smartphone e vou alimentar minha carne, rede social, ver futebol, ou se eu vou alimentar meu espírito, eu vou pegar um versículo ali, ler um versículozinho antes de eu sair. Quem mais for alimentado, sai em vantagem na briga, gente. Não tem jeito. Conselho prático aqui. Acordou? Você não precisa fazer um culto. Ora, entrega teu dia nas mãos do Senhor, deitado mesmo, gente. Eu não oro deitado porque eu vou pegar no sono. Eu só vivo cansado, então eu vou pegar no sono, vai dar ruim. Mas, você vai lá escovar teu dente, você vai tomar teu banho, fazer alguma coisa, entrega o teu dia nas mãos do Senhor. Senhor, me ajuda a vencer essa batalha aí, Senhor. Eu tenho que matar um leão cada dia, estou indo para o meu local de trabalho. É um desafio danado, Senhor, eu tenho esse desafio pela frente. E é isso. Não dê vazão à tua carne. Quanto mais você alimenta teu espírito, quanto mais você se enche da palavra de Deus, o teu homem interior, o teu espírito, quem é você de verdade? Você não é essa matéria. Isso aqui é temporário. Você é imagem e semelhança de Deus, você é espírito. Quanto mais você alimenta esse teu espírito, quanto mais você se enche de Deus, mais parecido com Ele você fica. E o desejo de Deus é que você seja, de fato, imagem e semelhança dEle. A Bíblia chega a declarar que você é um pequeno Cristo aqui nessa terra. O apóstolo Paulo, ele afirma que existe uma luta, uma guerra interior em cada ser humano, entre a carne e entre o espírito. O espírito, a carne, ela deseja as coisas que são temporais, vai desejar coisas que muitas das vezes pode te levar à destruição, e o espírito vai almejar as coisas espirituais, aquilo que te aproxima de Deus. Ter a consciência dessa luta interior é fundamental para quem quer servir a Deus. Se vivermos no espírito, temos vida e paz, mas se vivermos na carne, a consequência é a morte. Lembra lá do que a gente falou sobre Davi? Qual foi a consequência do pecado de Davi? A criança morreu, gente. A criança morreu. Não adiantou ele jogar cinza sobre a cabeça, não adiantou ele se vestir de pano de saco, não adiantou ele jejuar, não adiantou. A consequência daquele ato foi morte. A Bíblia fala sobre isso. Aquele texto que a gente viu lá de Tiago no início, ele vai falar isso. Se você for discorrer o texto, vai falar sobre isso, vai falar que o pecado é gerado através de uma cobiça, e a cobiça, quando ela é consumada, vira pecado, e a consequência do pecado é morte. Não tem jeito. E o desejo de Deus é que você tenha vida e vida eterna, amém? Por que essa luta parece ser maior na vida de um cristão? É porque quem está no mundo
não tem a consciência do pecado. É da natureza dele pecar. Quando eu e você, quando a gente não conhecia Jesus, era da nossa natureza o pecado. Então, precisou o Espírito Santo entrar na sua vida, você ter a consciência do pecado, que essa é a função do Espírito Santo, te convencer do pecado, e hoje você sabe o que é certo e o que é errado, porque o Espírito Santo de Deus está em você. Para eles, é natural, ele já vive no pecado. Sempre haverá uma luta entre a carne e o Espírito. Vencerá quem estiver melhor alimentado. E a gente precisa alimentar o nosso Espírito, para que ele, fortalecido, nos ajude a vencer as paixões da carne. Aí vamos ler, esse você projeta para mim, João, por favor. Projeta para a gente, puxa a Bíblia aí, vamos colocar aí, esse texto de Gálatas 5, versículo 16. Pode findar o slide, vamos para a Bíblia, só para a gente poder encerrar essa ministração. Gálatas 5, versículo 16. Vamos lá. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Pula para o 17, por favor. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Estes se opõem um ao outro, de modo que não consegueis fazer o que quereis. Gente, muitas das vezes, você acaba cometendo aquilo que você não quer, sabe? Eu não posso impedir que um passarinho suje a minha roupa, mas eu posso impedir que ele faça um ninho na minha cabeça. Vem um pensamento na tua cabeça, seja ele qual for, mas que vai gerar pecado, você não pecou porque ele veio na tua cabeça. O que você vai fazer com esse pensamento é que pode gerar pecado ou não. Aí fica você, se você é nascido de novo, se você tem a mente de Cristo. Eu estou falando só com a igreja aqui, não dei um bom dia para a igreja da internet. Legal que vocês estão aí, gente. Se você tem a mente de Cristo, esse pensamento vai ser refutado. A gente vence as paixões do mundo, a gente vence as paixões da carne com a palavra de Deus. O meu espírito cheio da presença de Deus, eu consigo dizer não ao pecado. Eu consigo resistir quando chega alguém lá no telefone, quando liga lá para o atendimento do Detro e fala assim: qual é a taxa de adianto aí para passar meu processo? Eu consigo falar: o governador já paga meu salário. E sabe quando vem essas propostas? É quando você está duro. Quando você tem um boleto para poder pagar e não sabe de onde tirar o dinheiro, aí aparece um enviado da secretaria do capiroto. Gente. Aí o cara chega lá e fala assim: chamou no cantinho, vai dar ruim. O cara chama lá no cantinho, fala assim: e aí? Qual é o esquema aí? Qual o esquema? Passar o meu veículozinho na frente de todo mundo aí? Amigo, eu tenho 200 processos na minha mesa, o teu vai entrar na fila, vai andar conforme os outros. Paciência. Mas não tem. Por que no órgão tal? Problema é lá. Eu aqui, eu tenho ética. E se falar mais uma vez, você sai preso. Eu te dou voz de prisão, você sai preso daqui. Aí a pessoa, opa, não é bem isso. Então, assim, nós, enquanto cristãos, gente, desculpa, eu estou vendo aqui que eu estourei o tempo 5 minutos, me dei, mas só 5 minutos já estou terminando. Nós, enquanto cristãos, nós temos que nos posicionar. Vai ter momentos na sua vida que você vai ser desafiado, que você precisa se posicionar. Lembra de Jesus? O que Jesus fez quando chegou no templo? Ele estava cheio de cambista lá no templo. Gente, não estou falando aqui para bater em ninguém, para quebrar nada, para derrubar nada, tá? Aquilo foi profético. Mas Jesus se posicionou. Jesus se posicionou. Você também tem que se posicionar. Em alguns momentos no seu local de trabalho, você como cristão tem que se posicionar. Quando alguém que é acima de você te pede para fazer alguma coisa que fere teus princípios, tipo assim, finge que não está vendo isso aqui. Desculpa. Não estou falando isso que tem acontecido comigo, tá? Até porque o meu coordenador vai assistir essa mensagem depois. Não aconteceu comigo, não é esse o caso, estou dando um exemplo, tá? Por favor. Mas é nessas horas que você tem que se posicionar como cristão. Por isso que eu falei no início que tudo começa no campo da mente. Veio essa coisa, você... Opa, peraí, o que é isso aqui? Qual é a consequência disso aqui? Eu finjo que não estou vendo, deixo passar, mas qual é a consequência? Ninguém está vendo? Tá, gente. Não há mal que fique encoberto. A verdade sempre vem à tona.
Quando você acha que ninguém vai ver, que ninguém vai saber, vem à tona, gente. Vem à tona. Ainda mais para mim, no ambiente que eu trabalho, qualquer coisa que eu fizer, é assim, a pessoa fora da administração pública, ele pode fazer tudo aquilo que a lei diz que não está errado. No meu caso é diferente. Eu só posso fazer o que eu tenho legislação que me diz que eu posso fazer. Eu só posso tomar um ato administrativo que eu tenho a lei me dizendo que eu posso fazer aquilo. O peso disso para mim, gente, é muito grande. A responsabilidade que eu tenho quando eu pego algum documento para assinar, quando eu pego alguma coisa para poder fazer, tem ninguém vendo. Mas e se o TCU me chamar? E se uma canetada que eu der ali gerar um prejuízo para o órgão e lá na frente eu for chamado? Pode ter passado 10, 15 anos, mas eu posso ser chamado. Alguém pode abrir uma sindicância e meu nome está lá. Então, o que eu quero dizer para vocês com isso? Cuidado, cuidado com as facilidades. Como eu falei no início. O inferno, ele sempre vai tentar dourar a pílula, sempre vai... Se for uma proposta de traição, se for algum enviado lá do troço ruim lá para poder te perturbar, vai ser melhor que a tua, vai ser mais bonita do que a tua, vai ser mais nova do que a tua. Se for envolvendo recurso financeiro, vai ser algo volumoso, sabe? Vai ser algo que vai mudar a tua vida. Eu ouvi uma vez de um amigo de faculdade, que também era servidor, ele falou assim, pô, não acredito que você ainda está andando a pé. Por quê? Cara, eu meto a mão mesmo. Fiz minha casa lá em Caxias. Falei, pô, tá doido, cara, você é maluco. Nem brinca com isso. Ah, você é bobo, cara, todo mundo faz. Eu não sou todo mundo, eu sou crente, cara. Eu sou crente, eu tenho postura. Eu tenho ética profissional e eu sou crente. É isso aí, louve o nome do Senhor. Louve o nome do Senhor. Como eu falei, é manhã da gente denunciar o inferno. É uma manhã da gente denunciar o inferno, denunciar pecado e falar que existe sim crente fiel na Nova Vida de Bangu. É para a gente acusar de fato o inferno e falar que você que entrou aqui nessa manhã, que precisava ouvir uma palavra de transformação, eis a oportunidade. A palavra de Deus, por isso que eu falei, não importa quem está pregando aqui, esquece o Fábio. O Fábio aqui é só um canal. Mas desse altar sai vida. Se você estiver ligado, meu irmão, você sai daqui com a tua vida transformada. Eu falo isso porque há 20 anos atrás eu entrei aqui com a minha vida destruída, meu relacionamento com Deus destruído, e eu já estou frutificando. Aí cabe a você, o que você vai fazer com o que você ouvir aqui nesse altar. Amém? Eu já estou encerrando. Apesar das nossas fraquezas, fomos alcançados pela graça. Então, não há nada que você faça, nenhum esforço teu, que justifique o que Deus faz por você. É graça. O preço já foi pago. Ele quis te salvar, Ele quis te abençoar, Ele quis fazer de você uma nova criatura. Então, não importa o que vão dizer de você, não importa o que vão falar, fez um monte de besteira, não sei o que, e agora está se achando santinho, não sei o que. É graça. É graça, Ele quis te salvar, não aceite esse tipo de acusação. Não aceite. Muitas das vezes você vai ouvir isso na tua família. Fez um monte de besteira, entrou para a igreja agora, está se achando o bambambam. É graça. Ele te justificou. Não há nada que você faça, você não tem que pagar preço, você não tem que fazer nada. Ele quis fazer isso por você. E você já tem essa natureza, tá? Do momento que você aceitou Jesus, do momento que você abriu seu coração para Jesus, a sua vida foi transformada. Você pode até não estar vendo, você pode até não estar percebendo, mas uma mudança em você está acontecendo. Como eu falei lá sobre a questão do fruto do Espírito, crescimento, ele é gradativo e simétrico. Aos poucos você vai começar a perceber que você está se tornando uma pessoa mais tolerante, uma pessoa mais amorosa, que você está tendo domínio sobre as situações. Não vai ser da noite para o dia. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos subir aí, galera, da música aí, para a gente poder fazer um fundo aí. E eu queria lançar um convite, pastor. Me permite chamar o pessoal aqui para a gente poder fazer uma oração? Eu sinto um direcionamento de Deus. Eu sei que a gente está em momento de pandemia ainda, que a gente não pode aglomerar. Mas eu sinto um direcionamento de Deus para lançar um convite nesse altar aqui nessa manhã. Você que em algum momento da sua caminhada, você percebeu que você precisa corrigir algo, você precisa se fortalecer em alguma coisa, você se identificou com alguma coisa aqui nessa manhã. A gente trouxe aqui nesse altar, eu quero orar pela tua vida. Vem aqui à frente, eu queria os pastores também para me ajudar nessa oração, eu queria orar por você.
Reino de Deus, gente, é algo muito sério. Não é mais tempo da gente brincar de ser igreja, não é mais tempo da gente brincar de evangelho, não é mais tempo da... Amém, amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Não é tempo da gente brincar de ser cristão, não é tempo da gente brincar de evangelho. Como eu falei para você, nesse altar você sempre vai ouvir que Jesus Cristo salva, cura, batiza e leva para o céu. Nesse altar você sempre vai ouvir que pecado continua sendo pecado e que Deus abomina o pecado. Não quero trazer palavras de acusação, mas eu quero te dizer o seguinte: se existe alguma área na sua vida que precisa ser consertada, essa é a manhã. Entregue nesse altar tudo que você tem. Coloque diante do Senhor nessa manhã todo o teu ser. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Pai, eu oro por cada um dos teus filhos, Senhor, que aqui nessa manhã colocam o seu coração diante de ti, Senhor. Senhor, fortalece os teus filhos, Senhor. Traz, Senhor, solução sobre a vida dos teus filhos. Pai, no nome de Jesus, se há alguma dificuldade, se há alguma coisa, Senhor, que impede o crescimento espiritual dos teus filhos, Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor, que teu Espírito Santo fortaleça cada um deles, Pai. Senhor, nós não queremos trazer acusação sobre a vida de ninguém, mas nós queremos, Senhor, nessa manhã, Deus, pedir ajuda do Senhor, pedir que o Senhor fortaleça os teus filhos, pedir, Deus, que eles saiam daqui, Senhor, com o coração transformado, que eles saiam daqui nessa manhã, Senhor, entendendo o seu chamado, entendendo, Senhor, que eles precisam do Senhor, entendendo, ó Deus, que todas as vezes, Senhor, que eles chegarem diante de Ti, Senhor, algo tem que mudar. Evangelho é regra de fé e prática. O Evangelho veio para poder mudar a vida das pessoas. Meu irmão, minha irmã, não desista da sua caminhada. Não permita que o inferno venha trazer qualquer coisa sobre a sua vida que abale a sua fé. Seja fortalecido no Senhor. Deixa Deus tocar na sua vida. Abre o teu coração para o Senhor nessa manhã. Se preciso for chorar nesse altar, chore, meu irmão. Se preciso for entregar o teu tudo aqui nesse altar, entregue nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para a sua vida. Eu creio que aqui nesse lugar, gente, paralíticos vão ser curados. Eu creio que aqui nesse lugar, pessoas que entraram aqui pensando em dar cabo da vida, que essas pessoas vão receber uma injeção de ânimo. Eu creio que aquele que estava desanimado com o seu ministério, que estava desanimado com a sua vida, será restaurado. Sabe por quê? Porque não é porque o Fábio está falando, ou porque o pastor Marcos ou o pastor Luiz está impondo as mãos, mas é porque o autor e o consumador da nossa fé, Jesus, ele se faz presente nesse lugar. Amém? Pode voltar para o seu lugar, a gente agora vai encerrar o nosso encontro.